Boa tarde, professor. Aqui quem fala é Ana Clara. E o meu grupo é composto pela Amanda, Ana Beatriz, eu, Maria Eduarda, Maila, Núbia e Tatiele. A gente é do segundo B e o nosso tema é sobre a Idade do Ouro no Brasil, o Iluminismo e o nascimento dos Estados Unidos. Idade do Ouro no Brasil. O ciclo do ouro. No fim do século XVII, a produção açucareira no Brasil enfrenta uma séria crise. Também porque o açúcar já não estava sendo uma exportação tão magnificamente igual era antes, podemos dizer assim, né? Então ele passa a ter uma crise. E um ponto de observação é que a gente pode muito bem chamar o ciclo de ouro de ciclo. Por quê? Porque ele teve um começo, teve o meio e teve o fim. Agora, diferente do ciclo do açúcar, muita pessoa tem revolta pelo nome. Por quê? Porque ele não teve certamente um ponto que a gente pode chamar que foi o início e um ponto que a gente pode chamar que foi a finalização. Então, tem muita revolta por esse nome, mas isso não vem ao caso agora. Então, continuando, Portugal passou a estimular seus funcionários e demais habitantes para desbravar as terras ainda desconhecidas, em busca de ouro e pedras preciosas. Então, como a gente sabe, o Portugal ele estava cheio de problemas econômicos, como ele tinha muitas dívidas com a Inglaterra e tinha passado por uma guerra com os holandeses. Então, Portugal já estava bem derrotado e muito fraco em economia. Então, com isso, o povo português, eles tinham muito interesse em encontrar riquezas aqui no Brasil. Até porque a Espanha, que estava explorando terra bem perto do Brasil, já tinha encontrado o ouro e prata e estava ganhando muito dinheiro na América Espanhola. Então, os portugueses foram procurar o ouro, porque eles queriam dinheiro. Então, o primeiro ouro que foi encontrado foi em Minas Gerais. Se chama o ouro de aluvião, que era muito fácil de coletar, porque geralmente ele ficava nas margens dos rios, que conseguia catar com as próprias mãos. Então, justamente por isso, qualquer pessoa podia ir no rio e catar o ouro e ficar rico. Então, isso causou um grande caos imigratório, porque o fluxo de portugueses para o Brasil foi muito grande, que até o rei Dom João teve que fazer uma lei em 1720 para dificultar a saída das pessoas de Portugal. Por quê? Porque os povos de portugueses, eles queriam vir para o Brasil para pegar o ouro, né? Então, isso deu um grande caos imigratório. Então, só para ter uma noção de quantas pessoas vieram para cá e quanto o Brasil cresceu, a população da colônia, que no caso é o Brasil, passou de 300 mil para 3 milhões no final do século XVIII. Então, aumentou bastante. E então, por conta disso, teve os pontos negativos e os pontos positivos. O lado positivo é que esse tanto de gente vindo para cá, principalmente para Minas Gerais, causou, um ótimo desenvolvimento para cidades. Como, por exemplo, tem muita cidade que ela só existe por conta da mineração. E ela agora é um grande centro urbano, como, por exemplo, Ouro Preto e Mariana. E também o aumento da população foi muito bom para o mercado brasileiro. Mas por quê? Porque o Brasil, ele só produzia somente para exportar. Então, ele produzia e exportava. Mas agora, por conta disso, ele tem um grande mercado interno. Então, com isso, a produção do Brasil, ela aumenta bastante. Que foi ótimo pra gente, né? Isso. Agora, Quilombo dos Palmares. Foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Pra gente entender o Quilombo dos Palmares, a gente tem que entender o que ele é. Então, Palmares era conhecido como Angola Janga pelos seus habitantes. O quilombo surgiu
na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e Pernambuco, por volta de 1580. A Serra da Barriga era uma região afastada, então ela era uma região muito longe das áreas ocupadas pelos portugueses. E o acesso, que já era difícil por conta de ser bastante longe, ele ficou mais difícil ainda porque ele passou a ser vigiado pelos quilombolas, permitindo que a população dos Palmares crescesse. E o pequeno agrupamento acabou virando um grande complexo de povoações, que logo depois acabou virando reino. Então, só para ter noção de como que o Quilombo dos Palmares foi uma coisa muito importante para a nossa história aqui no Brasil. Já que Quilombo dos Palmares era um local muito grande, ele então tinha que produzir alguma coisa. Então, ele produzia milho, batata doce, feijão, banana, ele criava porcos, galinhas, tinha pesca, tinha caça, e ele fabricava utensílios de instrumentos musicais e de armas. Só que toda essa produção não era para exportar nem para vender, era para o consumo próprio. Então, o que eles faziam era para a população dos Palmares. E ao longo de mais um século, Palmares, só para nós ter noção de quanto que Palmares durou bastante, porque ao longo de mais um século, Palmares acolheu diferentes gerações. Então, ele não acolheu somente um tipo de pessoa, ele acolheu diferentes gerações de pessoas e também pessoas que conseguiam escapar de senzalas e canaviais. Então, lembrando que muitas pessoas, muitos portugueses e muitos holandeses queriam a destruição do Quilombo. Só que os povos de Quilombo, eles tinham ótimas estratégias de defesa. Então, ao longo do século XVII, Palmares derrotou incontáveis tentativas de portugueses e holandeses de destruir o Quilombo dos Palmares. E destruir Palmares não era nada fácil, por conta da distância e dificuldade do caminho, e também tinham várias técnicas de guerras e armadilhas. Só que mesmo assim, portugueses e holandeses queimavam muitas plantações e matavam alguns quilombos. Então, com a guerra encerrada, o rei Ganza Zumba aceitou fazer... lembrando que o rei, nessa época, era o rei Ganza Zumba. Então, ele aceitou fazer um acordo de paz com o capitão-general de Pernambuco, que representava o rei de Portugal. E esse acordo reconhecia a liberdade das pessoas nascidas em Palmares, mas não das pessoas que fugiam dos engenhos e cidades. Para quem tinha nascido em Palmares, aceitar o acordo podia ser uma forma de tentar garantir a sua liberdade sem precisar viver em constante ameaça. Mas, ao mesmo tempo, esse acordo enfraquecia Palmares. E depois de acertar, Ganza Zumba acabou desacreditado e foi envenenado por seus próprios súditos, dando o cargo para o último e o mais importante líder de Palmares, que é conhecido como Zumbi, que tinha nascido em Palmares e teria sido um dos beneficiários de acordo de Ganza Zumba, mas ele entendia que a liberdade não deveria ser apenas para alguns, mas para todos. Então ele queria lutar de qualquer custo para que a liberdade fosse para todos, não somente para alguns. Então, quando tinha 17 anos, Zumbi comandou os guerreiros que venceram a maior expedição que já tinha sido voltada para destruir Palmares. Então a gente já pode ter uma noção de quanto que Zumbi era um cara muito respeitado e muito forte. E só que sempre ocorria muitas revoltas, muitos bandeirantes já foi e voltou tentando acabar com o Quilombo, só que eles perderam. Até que em 1693, os bandeirantes atacaram Palmares com 9.000 homens e continuaram avançando. No dia 20 de novembro de 1695,
Zumbi foi morto em uma emboscada armada pelos bandeirantes. Depois de um século de resistência, Quilombo de Palmares teve seus últimos habitantes degolados. Com isso, era o fim do maior quilombo que já havia existido no Brasil. Continuando, as ações dos bandeirantes. Após varrer as reduções próximas à Vila de São Paulo, os paulistas atacaram as missões de Itatim e Guairá, fundadas por jesuítas espanhóis. Levaram seus habitantes até o sul, onde organizaram as reduções de Tapé. Os paulistas foram derrotados pelos indígenas na Batalha de... Eu não sei falar isso aí, professor, mas é isso aí. E em 1684 iniciou a revolta de Beckman. O que foi a revolta do Beckman? Esse pessoal do Beckman era um pessoal descendente de alemão que estava em Maranhão invadindo depósitos de portugueses. Boa tarde, meu nome é Amanda e hoje eu vim apresentar sobre a exploração de ouro em Minas Gerais. Grandes jardidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Jardidas são locais com uma grande concentração de minério. No auge da exploração, no século XVII, teve um grande fluxo de pessoas e de mercadores. Teve esse grande fluxo porque quando foi descoberto nessa região que tinha uma grande concentração de minério, de ouro no caso, a notícia se espalhou rapidamente e pessoas de Portugal começaram a vir para o Brasil em busca dessas pedras também. E quando eles chegaram aqui, foram se aglomerando em locais e, foram provando grandes povoamentos e começaram a ter guerras, o povo começou a passar fome e ter uma grande concentração de miséria. E o ciclo de ouro em Minas Gerais durou até o século XVIII. Guerra dos Emboabas. Guerra dos Embolas. Perdão. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709, em Minas Gerais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como aconteceu. Pela metade do século XVII, Portugal vem passando por uma séria crise econômica, causada principalmente pelo rompimento da União Ibérica. O rompimento da União Ibérica foi a separação de Portugal da Espanha. E para tentar sanar esse problema, Portugal incentiva a busca por metais preciosos, no caso, na colônia brasileira. E o povo de São Paulo começou a ir para o interior da colônia para buscar materiais preciosos, como ouro, prata e diamante. Esse povo ficou conhecido como os bandeirantes. E em 1693, o ouro é descoberto na região, que é chamada de Minas Gerais, porém ela fazia parte de São Paulo. E com o crescimento da população, o povo começou a passar fome, a ter miséria e começou os conflitos internos, como eu tinha dito anteriormente. E o povo que chegou depois, os imigrantes, ficaram conhecidos como os bandeirantes, como os emboabas, perdão. Foi um tipo de apelido dado pelos bandeirantes que significa aves de pés emplumados. Apesar dos bandeirantes terem descoberto esse local, a coroa portuguesa dava mais apoio para os emboabas. Os bandeirantes eram o povo de São Paulo que foi para o interior, e eles receberam esse nome. E por conta disso, por conta da coroa brasileira, da coroa portuguesa dar mais importância, entre essas, para os emboabas, começou a ter uma série de conflitos entre os dois, os bandeirantes e os emboabas. E de um lado do conflito tínhamos o Manuel Bonagato, que era líder dos bandeirantes, do outro o Manuel Nunes, que era líder dos emboabas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Goiás e Mato Grosso. As incursões dos bandeirantes em busca de nativos acabaram resultando na descoberta no ouro, na região atual do Cuiabá. Em 1718, o pequeno povoado seria elevado às condições de vila e em 1727 é dominado Vila Real. E a ligação de São Paulo era realizada pelo Caminho de Goiás, também conhecido como Guanês.
Na região nordeste da capital paulista foram formados pequenos povoados que permitiam abastecimento das tropas viajantes. O declínio da mineração veio a seguir na metade do século XVIII, que foi quando começou a inclusão da pecuária no Brasil. Oi, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre a expansão do ouro no Brasil. Eu vou estar abordando alguns temas dentro desse assunto. Eu vou começar falando brevemente sobre a expansão religiosa. Jesuítas e vários outros membros de ordens religiosas participaram das expedições. E as suas principais missões, eles foi penetrando primeiramente lá no Vale São Francisco e do Amazonas. E ambos entraram em conflito com os colonos laicos por ter pensamentos diferentes. Os indígenas que conseguiam escapar da escravidão pelos colonos laicos, eles eram destinados a reduções religiosas. Essas reduções ou missões jesuíticas eram grandes aldeamentos indígenas organizados por padres jesuítas. Foi lá por meio de 1549 que eles começaram com essas reduções. Só que os clérigos e leigos, eles divergiam sobre esse papel. Eles não gostavam do papel das reduções. Eles eram contra. E agora para falar sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa de revolta abordada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitânia de Minas Gerais, no Brasil. E, entre outros motivos, mas o principal motivo era a execução da derrama e domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, pois significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Vou falar aqui agora um pouquinho sobre os Inconfidentes. O grupo era liderado principalmente pelo Joaquim José da Silva Xavier, conhecido mais como Tiradentes, e outros membros. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definitiva. Eles tentaram, em meio a esse caos aí, eles tentaram implantar uma bandeira no Brasil. Eles queriam que fosse a bandeira do Brasil, mas acabou sendo a bandeira representada por Minas Gerais, essa que vocês veem no slide, que diz, o que está escrito nela é liberdade ainda que tardia. Por ocorrer a Inconfidência Mineira foi a exploração colonial imposta por Portugal ao Brasil, medidas autoritárias tomadas pelo corte português com relação ao desenvolvimento econômico, político e social do Brasil, a cobrança do quinto, que logo para frente eu irei explicar mais detalhadamente o que é essa cobrança, a criação da derrama, que era cada região e cada região aurífera devia pagar 100 arrobas de ouro por ano para a corte portuguesa. Teve a vontade da elite brasileira em participar de todas as decisões políticas, porque eles eram proibidos, e a influência do liberalismo, que os brasileiros queriam se espelhar nos europeus e trazer mais liberdade e democracia, porque os europeus trabalham. Agora eu vou falar sobre quais eram as regras da exploração. Em 1702 foi criado a Intendência das Minas, órgão encarregado de aplicar a legislação sobre a mineração da colônia. A divisão das minas, o escoamento da produção, o abastecimento, enfim, todas as regras para o funcionamento das minas tinha um poder ali envolvido, um poder majoritário. Era tipo assim, eu vou dar um exemplo, né, tipo das jazidas, vou falar sobre elas, como, tipo assim, cada jazida era dividida em lotes. Tipo, era uma área grande que eram divididos em vários lotes e cada lote desses eram chamados de datas.
O descobridor de uma jazida, ele só tinha direito a 2 datas. E uma delas era destinada à coroa portuguesa. E as outras, tipo, porque não tinha só 2 datas, né, em cada jazida, tinha bem mais de 2 datas em cada jazida. Mas as outras datas eram destinadas a pessoas interessadas por sorteios e entre outras coisas. Quem possuía, eles vinham muito pela questão de cabeças de escravos. Tipo, se você possuía 12 escravos, você podia receber uma data inteira. Mas se você tinha 11 escravos, você não ia receber uma data inteira. Então, via muito essa questão de quantos escravos você tem para exploração do ouro. E dessa quantia levada, porque tinha as casas de fundição, onde você tinha que levar o ouro para, tipo, para essa casa de fundição era o governo controlando a quantia de ouro que você achou. Só que o governo, ele cobrava 20% do ouro descontado, como um tributo a ser pago pela exploração das minas. Então, todo ouro que você achava, 20% ia ser da coroa portuguesa. Os 20% cobrado de qualquer ouro que você encontrava. Eu tinha dito que eu ia explicar sobre o que era o quinto, e essa foi a melhor forma de citar o que é o quinto. É uma parcela que você paga para o governo como um tributo por estar agradecendo pela exploração das minas na terra do governo. Para terminar a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a sociedade dos mineradores. Da estrutura social diferenciada, fazia parte dos setores mais ricos da população. Todo mundo montava essas classes sociais, né, gente? Sempre tem o mais alto ali. E nessas classes estavam os mineradores, os fazendeiros, comerciantes e altos funcionários, que eram encarregados de administrar as terras. E eles eram escolhidos pela metrópole, pela coroa. Então, qualquer pessoa que não tivesse autorização para entrar naquela jazida ali para a exploração de ouro era banida ali, ela poderia ser presa, morta, várias outras coisas. Porque tinha que passar pela coroa para saber. Tinha que passar pela. Para a coroa averiguar se você é uma pessoa de confiança ou não, entre outras coisas. Todo mundo sabe, né, que todas as colônias, todos os locais têm os escravos. E ali eles representavam a força de trabalho como todos os lugares. Eles faziam mais a mão de obra pesada, eles que iam para as minas caçar ouro. E eles viviam um ambiente ruim, né? Vocês não sabem, uma mina não é um ambiente bom. Eles não eram alimentados adequadamente. Eles eram sujeitos a castigos e atos muito violentos. E eles acabaram assistindo na parcela mais numerosa da população daquela região de Minas Gerais, que continuamos falando sobre eles. Muitos senhores de engenho lá do Nordeste vendiam suas propriedades só para se aventurar à exploração do ouro. E muitos deles acabavam se falindo. Com o enriquecimento de alguns constatava na miséria de outros. Porque acabou que as coisas começaram a ficar muito caras. Subiram o preço para comprar um escravo, subiu o preço da exportação para outros países. E o padrão social dos grupos dominantes era altíssimo e tudo custava caríssimo. E muitos ricos acabaram se endividando para sustentar a sua posição social sem ter ao menos obtido riqueza suficiente para viver sua vida e deixar que seus outros familiares tivessem uma boa vida. Eles acabaram se falindo, né? Porque gastaram muito, porque as coisas começaram a ficar muito caras para comprar as coisas para se aventurar em descobrir. Então, obrigado por ter escutado, visto os slides. E agora eu vou deixar com que o outro grupo se apresente. Tchau!
meu nome é Tatiele, tenha um bom dia. Hoje eu vim falar um pouco sobre o iluminismo. Afinal, por que, né, esse nome iluminismo? Isso se deu porque os filósofos e economistas que difundiam as ideias iluministas, eles se julgavam pregadores da luz e do conhecimento. Daí surgiu esse nome, iluminismo, iluministas. O que foi o iluminismo, né? Foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, mas está 17 ali, mas eu procurei na internet, está o 18. Eles defendiam o uso da razão, que para eles era a luz, quanto o antigo regime, né, que era o clássico, trevas. E pregavam a maior liberdade econômica e política. É muito importante lembrar que o movimento promoveu mudanças políticas e econômicas e sociais, com base nos 3 pontos, né? Liberdade econômica, sem a intervenção do Estado na economia. O antropocentrismo, né? Que era o avanço da ciência e da razão. O predomínio da burguesia e seus ideais. Muito importante lembrar também que a burguesia apoiou o iluminismo porque eles tinham as suas ideias semelhantes. Características, né? As principais características do iluminismo. Isso cai bastante em prova. Valorização da razão, né? Que é considerado o mais importante, né? Um instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Questionamento, investigação, da experiência como forma de conhecimento, tanto na natureza quanto na sociedade política ou econômica. Crenças nas leis naturais, né? A natureza que rege todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, nas sociedades, na natureza. Crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, né? A liberdade, a posse de bens, de bens materiais. Crítica ao absolutismo, né? Eles defendiam muito essa crítica ao absolutismo, ao mercantilismo, privilégios da nobreza e do clero. Eles defendiam a liberdade política e econômica, igualdade, todos perante a lei, né? Isso tudo perante a lei. Crítica à Igreja Católica, porém, eles não deixavam de ter crença em Deus, né? Esse movimento tem um diferencial, né? Em relação aos demais movimentos do período. Contudo, eles estavam em uma abordagem da razão, né? Estrita da razão. Principalmente em relação aos fiéis científicos, né? Numa linha de pensamento que poderia ser aplicada tanto a filósofos e quanto a intelectuais, quanto matemáticos, físicos. E é isso. A minha amiga Mayla vai falar um pouco abaixo aqui sobre outros assuntos. Tenha uma boa manhã, boa tarde ou boa noite. Olá, meu nome é Mayla e eu vou falar um pouco da ciência e da razão no tempo do Iluminismo. No Iluminismo, se valorizava muito a razão. Ela era considerada o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. O diferencial do Iluminismo em relação aos demais movimentos do período, contudo, estava em sua abordagem estrita da razão e aos viés científicos, numa linha de pensamento que poderia ser aplicado tanto aos filósofos intelectuais
quanto a matemáticos e físicos. Enquanto as ideias iluministas se espalhavam pela Europa, houve um grande percentual de descobertas e inventos. A astronomia foi um dos campos que deu maiores revelações. Segundo o iluminismo, apenas a razão, aliada ao método científico, poderia fornecer as verdades elementares, que seriam as bases do progresso de conhecimento. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Esses reis eram chamados de despotas esclarecidos. Esses ideais iluministas estavam alcançando muita cabeça da população. Com principais autores, como a gente diz, filósofos, matemáticos, físicos, podemos esclarecer. Como exemplo, Francis Bacon. Seu amplo conhecimento valorizava a prática e a experimentação científica. Temos também René Descartes. Enfatizou a centralidade da dúvida como forma de encontrar a verdade. E Locke comparava os humanos aos átomos para compreender o indivíduo dentro do conjunto de sociedade. Temos outros também, porém pegamos esses como exemplo. Do iluminismo no Brasil. O iluminismo estava alcançando todas as populações, e isso o iluminismo conseguiu chegar na América. No caso, o Brasil está na América do Sul. Então podemos falar, a influência iluminista também faria se sentir fortemente através dos filhos da nobreza que estudavam na Europa. Então, é isso aí. O contrabando de livros de autores como Voltaire e Rousseau plantariam sementes revolucionárias que dariam fruto em meio à insatisfação contra o governo português, que na época o Brasil já estava bem revolto. Após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I ortogaria uma constituição com fortes influências liberais. Ou seja, de maneira geral, podem dizer que a história de todas as nações ocidentais, desde então, foram fortemente pautados por ideias e reflexões feitas pelos autores iluministas. Olá, eu vou falar sobre o nascimento dos Estados Unidos. Eu vou começar a falar sobre as 13 colônias. As 13 colônias são essas que estão aparecendo aí, cada nominho. Como que as 13 colônias foram se desenvolvendo? As 13 colônias eram povoamentos que se instalavam pelos britânicos no decorrer do século XVII. Elas se desenvolveram de maneiras diferentes entre si, e isso marcou a formação dos Estados Unidos. A colonização começou em 1607. Foi fundada em uma cidade na Virgínia. A ocupação ocorreu quando a Grã-Bretanha viveu um período de revolução e disputas políticas e religiosas, por discordar das ideias absolutistas teológicas discutidas durante a Revolução Puritana. Grupos de protestantes calvinistas e presbiterianos deixaram a Grã-Bretanha e encontraram na América um novo lar, para escapar das perseguições. Este território pertencia, segundo o Tratado de Tordesilhas, à coroa espanhola. No entanto, naquele momento, os espanhóis estavam ocupados em conquistar o México e o Peru, e acabaram não ocupando essa zona. Assim, os espanhóis se estabeleceram na Flórida e na costa oeste. Vou falar um pouquinho sobre a independência das 13 colônias. Com o fim do antigo regime, começaram a emergir as ideias iluministas, que atuaram de forma expressiva no processo da independência, inspirados por pensadores como John Locke e Thomas Paine. O território norte-americano começou a receber imigrantes, devido a perseguições religiosas e dificuldades financeiras, que despertavam esperança em relação ao novo mundo. Entretanto, o local já era ocupado pelos indígenas, e os que não resistiram ou foram mortos ou expulsos. A negligência salutar, ou seja, a autonomia política e econômica em relação à Inglaterra, que estava envolvida em guerras, como a dos 7 anos, foi uma das principais características das colônias. Embora autônomas, elas se distinguiam em relação às atividades econômicas. Enquanto ao norte havia policultura em pequenas propriedades e destaque para as atividades comerciais, o sul era caracterizado pelo sistema de plantation.
A Guerra dos Sete Anos causou grandes prejuízos à Inglaterra, desencadeando o início de exploração de suas colônias. Em 1764 foi anunciada a Lei do Açúcar, que cobrava impostos sobre a exportação desse produto. Em 1965, a Lei do Selo, que determinava que todos os documentos, livros, jornais que circulavam nas colônias deveriam conter um selo comprado dos ingleses. Em 1765, a Lei dos Alojamentos determinava que os colônios deveriam oferecer abrigo e alimentar as tropas inglesas. Em 1773, a Lei do Chá determinava que os norte-americanos só poderiam consumir o chá inglês. Essas leis desencadeou uma revolta em 1773 pelos colônios, que foi quando eles, na festa do chá em Boston, destruíram carregamentos de chá dos navios que estavam no porto de Boston. Após esse episódio, foram provocadas leis intoleráveis, que impunham, entre outras medidas, o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagavam pelo chá destruído. Então, em 1774, foi realizado o primeiro congresso na Filadélfia, no qual os colônios redigiram um documento em protesto às leis intoleráveis e enviaram aos ingleses. Só que os ingleses não cedeu. Então, em 1776, em 4 de julho, ocorreu o segundo congresso na Filadélfia, no qual os colônios romperam os ingleses, proclamando sua independência, tendo George Washington como líder das tropas. A Inglaterra, mais uma vez, não cedeu e se iniciou a Guerra de Independência das 13 colônias. Com apoio francês, as colônias venceram em 1781 e sua independência foi reconhecida em 1783. Em 1787, foi promulgada uma carta constitucional que tornava o país uma república federativa presidencialista, com George Washington como primeiro presidente. Assegurava os direitos civis e a liberdade e dividia o poder em executivo, legislativo e jurídico. Desculpa por isso. Entretanto, essa liberdade era relativa, já que a escravidão continuava, as mulheres não tinham o mesmo direito dos homens e os índios continuavam sendo expulsos de suas terras. Mesmo com a independência, as colônias continuaram com divergências na política e economia e gerou conflitos que levaram à Guerra de Secessão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi um dos principais conflitos militares ocorridos no século XVIII. Essa guerra envolveu vários reinos europeus entre os anos de 1756 e 1763, sendo que os conflitos também se estabeleceram para os territórios coloniais na África, Ásia e América do Norte. A Guerra dos 7 Anos foi ampla e colocou em conflito as seguintes monarquias: o Bloco Francês com seus aliados, que era o Reino da França, Império Austríaco, Império Russo, Reino da Suécia, a Saxônia, Reino da Espanha, Reino de Nápoles e Ducado de Wurtemberg. Contra o Bloco Britânico, que tinha seus aliados, Reino da Grã-Bretanha, Reino da Prússia, Reino de Portugal, Reino de Hanover, Estádio Excalce, Ducado de Bosquevique. Se eu falei algum errado, gente, me perdoe, porque são palavras diferentes, eu nunca tive escutado. Quais eram as principais causas dessa disputa entre os dois blocos? Disputa pela supremacia colonial, pelas Índias e colônias da América do Norte. Esses conflitos ocorreram principalmente entre França e Grã-Bretanha, que eram os líderes desses blocos. Fortes divergências entre as potências europeias sobre o domínio de territórios na África, América do Norte e Ásia.
luta entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia para estabelecer o controle sobre a Silésia, e forte preocupação dos franceses, russos e austríacos com o crescente aumento de poder de Frederico II, rei da Prússia. Quem venceu a Guerra dos 7 Anos? Após 7 anos de conflitos militares em territórios europeus e coloniais, foram contabilizados milhares de mortes, feridos e elevadíssimos gastos e prejuízos materiais. No geral, podemos dizer que os reinos da Grã-Bretanha e da Prússia saíram vencendo na Guerra dos 7 Anos. Foi o Tratado de Paris, assinado em 10 de fevereiro de 1763, que colocou fim na Guerra dos 7 Anos. Quais foram as consequências dessa guerra? Podemos citar como as principais consequências dessa guerra a independência dos Estados Unidos, após o conflito da Grã-Bretanha, embora tenha saído como vencedora. Presenciou uma forte crise econômica gerada pelos altos custos da guerra. Para reerguer sua economia, os britânicos optaram por elevar a carga de impostos e tributos de suas colônias norte-americanas. Este foi um dos principais motivos da revolta dos colonos norte-americanos, que passaram a organizar o processo de independência que ocorreu, de fato, em 1776, e estabelecimento de diversos tratados pós-guerras, que reivindicaram o controle de várias áreas na Europa e nos estados coloniais. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre os escravizados e a independência. Thomas Jefferson, na Declaração da Independência, ele sustentou que todos os homens foram criados iguais e que na escravidão ele era maltratado pelos ingleses. Ele considerava os negros inferiores e perigosos e chegou até mesmo a defender a expulsão dos Estados Unidos. Mas o John Adams, outro líder patriota, ele propõe que a liberdade deveria incluir os negros escravizados. O patriota chegou a oferecer a liberdade aos escravos, em troca do seu apoio à luta contra os ingleses. Parte deles recebeu alforria e até mesmo terra como prêmio após a derrota inglesa, mas muitos foram traídos e continuaram sujeitos aos seus senhores. A maioria dos escravos preferiu lutar ao lado dos ingleses, para que a ambiguidade da luta pela liberdade da independência estadunidense ressoou por muito tempo depois de conquistar a emancipação. A Constituição dos Estados Unidos. Em 1787, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos. Forte característica iluminista, garantia a propriedade privada, intensa da burguesia, manteve a escravidão, optou pelo sistema da República Federativa e defendia os direitos e a garantia individuais do cidadão. A lei dos Estados Unidos, ela tem 7 artigos e 27 emendas. Ela é uma das menores, ela é uma das mais curtas Constituição escrita em vigor, e todas as 5 páginas original são escritas de pergaminho. Obrigada.